Sim, eu até separei aqui, eu tenho o primeiro catálogo aqui. Ah, Sinara, você falou da sua relação com o trabalho do Cristos Nóbrega, que foi nosso entrevistado de ontem, e você também, durante a entrevista do Antônio Obá, que está nos assistindo aqui, já mandou um tchauzinho, você também ficou comentando sobre o trabalho dele. Foi engraçado que ele comentava a parte da criação da produção ali, e você, com o seu olhar de curador ali também, colocando outros comentários. E aí eu gostaria que você comentasse o trabalho dele, para a gente ter esses dois momentos de análise, e também comentasse o seu trabalho com ele ali. eu até, eu queria, ainda dentro desse pensamento sobre essa curadoria crítica, o envolvimento com os artistas, né? É, eu acho que é engraçado, que o Obá, eu nunca fiz uma curadoria individual dele. É engraçado, né? O que aconteceu acho que a gente tem uma. Quando eu fui para o Elefante, na direção lá do Elefante, eu acho que foi por volta de 2016. Foi assim que a Flávia Gimenez, o Elefante Centro Cultural, um espaço autônomo de artes aqui no GDF, em Brasília, foi criado pelo Matias Mesquita, artista, e a Flávia Gimenez, né, o Matias do Rio, a Flávia de São Paulo. A Flávia estava saindo para ir para Londres, atualmente ela está na China, e ao assumir, eu tive a preocupação de fazer um evento que, de certa forma, fizesse uma revisitação das coisas que já tinham acontecido no Elefante, só que com propostas novas, ou seja, eram artistas que já tinham atuado, feito coisas lá, mas com propostas novas, e foi aí que a gente teve a coletiva do Temporada Elefante, que o Obá fez a performance, né? Então, desde aí a gente começou a trabalhar muito dentro de um processo, acho que de acompanhamento crítico, de opinião, né? Então ele sempre estava me mandando material, né? E a performance que ele mencionou foi mais ou menos depois, assim, de um certo período. Aliás, desculpa, a temporada Elefante foi uma coisa, a mostra de performance foi outra, em que ele executou a performance da qual eu falei, né? Então, o processo com ele é muito específico, né? Porque eu nunca fiz, até a Daniela Nami, certa vez eu estava no Rio de Janeiro, na exposição do Paul Setúbal, que é outro artista também que eu venho acompanhando, e ela falou assim, Sinara, você tem que fazer uma individual, uma curadoria de uma individual do Obá. E aquilo está lá no nosso caderninho, o Obá sabe disso, mas ainda não, a gente não passou por esse processo, porque, enfim, uma série de outras coisas vieram pela frente, né? Então, eu acho assim que cada trabalho, eu não sei que nome dá exatamente a isso. Na minha experiência pelo Elefante e a experiência com alguns artistas, é, ela acaba criando uma certa diferenciação. Existe a curadoria de exposições, fiz com a Adriana Vignoli, com acompanhamento crítico também, fiz com o Matias Mesquita, com Cristos, mas o Cristos a gente tem também uma profundidade de relação de um outro sentido. E tem esse outro segmento, que é esse estar junto, acompanhando a carreira do artista, dizendo assim, olha, não sei se vai por aí, se isso, se aquilo, mas que não executei nada, que é o caso do Paul e do Obá. Mas conheço profundamente o trabalho, conheço as questões, né, enfim, e é um pouco isso, assim. Eu acho que, assim, acho que o grande desafio para mim, nesse aspecto de desenvolver que eu chamo de um laboratório curatorial, né, nesse processo até do Elefante, que eu executei lá, é perceber caminhos que o artista pode seguir, que ele está interessado em seguir, mas não exatamente isso está tão claro para ele. Então, estimular esses passos também e o tempo inteiro estar discutindo essas nuances, né? Uhum. Sinara, das exposições que a gente divulgou ali, da sua entrevista, a gente colocou imagens
de curadorias para o Cristos Nóbrega, que foi Labirinto, curadoria de exposição do Matias Mesquita, da Clarice Gonçalves, que você já comentou, e da Adriane Vignoli também, que você comentou. E a gente falou já de talvez tatear uma identidade da cidade, né, na produção artística. Queria saber se existiria também uma identidade curatorial. Você acha que nessas exposições que você trabalhou, existe uma identidade sua ali muito evidente ou também varia de relação para relação? No resultado final, ela é uma negociação com o artista, né? Então, ela é específica nesse sentido, né? Eu muito interessada em entender a especificidade de cada trabalho, o que é que a gente pode elaborar ali. Mas eu acho que eu tenho nunca, às vezes eu paro para pensar um pouco, e às vezes, não sei se eu penso o suficiente, mas acho que tem um método ali, que é um viver junto mesmo, sabe? Por isso que me dá muito trabalho. É um respirar junto, é um estar junto com as questões, pelo menos é como eu vejo. Não necessariamente passar o dia com o artista, é até ficar longe fisicamente, mas é passar na minha rotina pensando sobre o artista. Então, alguns alunos, né, eu comento que certos textos eu sofro para escrever, porque alguns textos eles podem ser de apresentação, porque o momento pede aquilo. Outro momento, os textos eles são textos de curadoria que têm algumas questões críticas que são visualizadas lá, que são colocadas ali, são postas, né, dão aquela chave de acesso, como eu vejo, eu escuto o que o artista diz e o que eu gostaria que as pessoas pudessem enxergar a produção, né. Então, eu acho que me preocupa muito, eu vou tentar me explicar melhor, me preocupa muito reconhecer ou fazer com que as pessoas reconheçam certos papéis e importância, sabe? Então, você vê no próprio Plano das Artes, no catálogo 1, eu fiz essa entrevista com o Ralph, com o Obai, com a Iris. Na segunda edição, a própria Casa Ateliê do Ralph faz parte do projeto. Então, a gente reconhecer quem são essas pessoas, né? Tanto do ponto de vista artístico, né, o artista, mas os curadores também, o que é que eles estão fazendo. Então, eu acho que cada projeto, ele tem o seu desafio próprio, e se eu tenho uma linha condutora que une tudo, esse respirar junto, né, esse método de estar ali cutucando mesmo, sabe, provocando e ver até onde a gente pode ir.